cidade avançada, que teve um grande amor por aquele menino. E um dia conversou com os pais dele para não tinha condições de ter filho, e ela tinha ele como filho. O pai autorizou ele ir para a pai com ela. E foi para ficar uns 2, 3 dias, mas com 1 hora que ele estava ali, ele já ficou querendo voltar para a casa do seu pai. Com muita insistência, mas ele não teve jeito, teve que voltar. Chegando em casa, passou-se um dia, no dia seguinte ele foi para a escola. Eu questionei a ele, eu achei estranho. O menino de origem pobre, não tinha o que fazer, teve a oportunidade de passar na praia, divertido, com brinquedos, outras crianças. Eu questionei a ele, por que onde você teve a oportunidade de estar na praia, se divertindo, resolveu vir logo? Ele, com poucas palavras, disse, porque na casa do pai, eu gosto de estar na casa do pai, porque eu sou feliz com meu pai, ele que não tem brinquedo, e ali eu tirei uma grande lição. Ele não tinha brinquedo, não tinha lazer, mas ele tinha o amor do pai. Em outras palavras, eu quero dizer que a casa do pai é um bom lugar. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, e esse é o tema da mensagem dessa noite. A casa do pai é um bom lugar. Amém? Toma a liberdade, olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele, a casa do pai é um bom lugar. Nós podemos dizer que o capítulo 15 de Lucas, podemos tratar ele como o setor de achados e perdidos da palavra de Deus. O porquê disso? Porque nós vemos que ali trata sobre a dracma que foi perdida, trata-se da ovelha que foi perdida, encontrada, do jovem, o filho pródigo, que se perdeu, mas que também se encontrou. Aleluia, Jesus. E nós estaremos falando um pouco a respeito desse filho pródigo. A leitura que for lida nos fala a respeito de uma família onde era constituído por um pai e 2 filhos. Onde que um determinado dia, o filho mais moço, mais jovem, chega naquele pai e diz para ele, pai, me dá a minha parte da minha herança que me é peculiar, aquilo que me é por direito. Porque na época passada era permitido, mesmo com o pai ainda em vida, o filho pedir parte da sua herança. Aquele pai que sabe que com dor no coração, ouve ali o seu filho e faz a minha partilha dos bens. Tira a parte daquele filho e a outra para o filho mais velho. Embora fosse algo que era um absurdo na época, era tratado até como uma maldição, se um filho chegasse a tomar uma atitude dessa. Mas o pai, com todo amor, mesmo com dor no coração, ele fez ali o que o filho dele tinha pedido. E a Bíblia não diz, mas penso eu, acredito eu, que aquele jovem, sempre desde a sua infância, morou naquele lugar. Quem sabe ele olhava para o horizonte, ou então ali para as serras, as montanhas à sua volta, e ficava imaginando o que teria além daquele pequeno espaço que ele viveu ali toda a sua vida. Quem sabe 1001 pensamentos passavam na cabeça dele acerca do que poderia ter além dos olhos dele, além daquele horizonte que ele tinha visto ali. A única coisa que ele via ali é aquele horizonte, aquelas pessoas à sua volta, e nada mais que isso, no seu pai, os trabalhadores do seu pai, porque eles eram homens de posse, o homem de posse, seu pai, ele, seu irmão. E então, depois que ele pegou aquele dinheiro, passa-se os dias, e ele parte para uma terra distante, como diz a palavra de Deus. E ele, com seu dinheiro, partindo para uma terra distante, ele começa então a desfrutar de uma certa alegria, uma certa felicidade, embora seja momentânea. Ali com o dinheiro ele começa a ter amigos, ali com o dinheiro ele começa a ter mulheres, drogas, e começa a sair para balada, festas, tudo que a vida poderia oferecer de bom para ele. Mas mal sabia ele que, como diz a palavra de Deus em Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem ser retos, mas o seu final é caminho de morte. Muitas vezes aos nossos olhos vemos algo que parece ser bom aos nossos olhos, parece ser aprazíveis aos nossos olhos, mas o final é caminho de morte. E aquele filho, aquele jovem ali, agora como esponjador, porque ele tinha em mãos, começa a gastar dinheiro com noites afora, e começa a gastar, até que então ele começa a perceber que o seu dinheiro já não era mais a mesma quantidade de quando ele saiu da casa do seu pai. Mas isso não muda nada para aquele jovem. Houve um certo pregador que eu ouvi uma vez, que comentou algo que eu achei muito interessante. Tem quase 15 anos que eu ouvi
essa ilustração e eu guardei para mim. Ele fez um comentário que o mundo, para quem está na igreja, o mundo é muito semelhante ao pôr do sol no mar. Você que está ali à beira da praia, olhando o pôr do sol, é algo muito lindo de se olhar. Mas se você está lá dentro, em meio ao oceano, em meio ao mar, é muito complicado, porque ele é algo que está correndo risco na sua vida, está em jogo na sua vida, porque tanto os animais marítimos, como também você morrer afogado. Você está na casa do Senhor, você vê coisa lá fora, como aquele jovem, estava na casa do pai, mas ele vê algo lá do outro lado que de repente poderia ser melhor para ele, mas apenas aos olhos era bonito, mas era final de morte. E esse jovem então ele começa a perceber, se dá conta que o seu dinheiro já estava acabando, as suas condições monetárias não eram a mesma de quando ele saiu da casa do seu pai. E chega então um certa feita que acaba o seu dinheiro. E quando acaba o seu dinheiro, quem sabe a Bíblia não diz nada disso, eu estou apenas conjecturando. Quem sabe quando acaba o seu dinheiro, ele chega diante daqueles que são amigos, seus amigos que sempre andavam com ele. Rapaz, eu estou precisando de um dinheiro, meu dinheiro acabou, aquele lugar não tenho hoje. Vamos sair então, dá para você pagar? Ah, pior que não dá. E ele começa a perceber que juntamente com o dinheiro dele que estava acabando também os amigos dele. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui agora também para falar para você. Muitas vezes você tem valor lá fora, referente ao que você tem para oferecer. Se você tem algo para oferecer lá fora, para muitos lá fora, você tem valor. A partir do momento que você não tem nada de bom para oferecer, você muitas vezes não tem mais amigos, você não tem mais aquele que dá tapinha nas costas. Mas eu quero te dizer que nessa noite tem um amigo que ele é mais chegado que o irmão, aleluia. E esse amigo mais chegado que o irmão está aqui em nosso meio nessa noite. Esse amigo é Jesus, aleluia. Esse amigo com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, ele está ao nosso lado em toda circunstância, em todo momento, aleluia. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. E ele então chega no estado degradante da sua vida. Ele começa um declínio. Um jovem que tinha tudo a casa do seu pai: felicidade, amor, carinho de pai. Agora distante do pai não tem mais nada. Não tem mais o dinheiro, não tem mais os amigos, nada que lhe traga alegria. Ele começa então a perceber que o que aos olhos deles, além do horizonte, era algo bom, não passou de uma mera ilusão, uma mera alegria momentânea. Na casa do Senhor nós temos uma alegria constante. Na casa do Senhor nós temos uma alegria que não se finda. E se um dia ela se findar aqui, é porque nós abandonamos essa alegria para ter uma maior lá na glória com o Senhor. O dia que a nossa alegria se findar nessa terra, é porque nós teremos uma outra alegria, onde nós estaremos com os anjos louvando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Estaremos com o Senhor na glória, aleluia. E ele começa então naquele estado degradante, descendo cada vez mais, onde, como se não bastasse a falta de dinheiro, a falta de amigo, a falta de atenção, de carinho, de um lar, de familiar, de um pai, ele agora atravessa uma outra dificuldade. Aquela região que ele passou a morar, essa terra distante, começa a viver uma certa crise. A Bíblia é categórica ao dizer que a terra sofre uma certa crise, uma escassez, onde ele começa a padecer necessidade. Os seus recursos estavam se acabando, e com certeza a esperança dele juntamente estava se acabando. Onde ele então se submete então a trabalhar como cuidador de porcos. Isso para os judeus seria uma humilhação, porque os porcos na época passada eram considerados como um animal imundo. Era um trabalho que era reservado somente para os escravos, mas ele se submeteu a isso. Que ponto chega o ser humano quando ele abandona Deus? E ele se submeteu a trabalhar ali, olhando os porcos. E na época passada, como diz Levítico, se não me foge da memória, se uma pessoa tocasse no porco, no animal daquele, ele deveria ficar 7 dias sem entrar no templo até ele se purificar. E esse jovem então, cuidando ali daqueles porcos, ele começa a dar aquela ração, que era o farelo das bases, das alfarrobas. Ele começa então a desejar se alimentar com aquela alimentação dos porcos ali, para saciar a sua fome. Tamanha era a fome daquele jovem que tinha tudo na casa do pai. Ele começa ali
com essas alfarrobas, com bolavas, como diz a Bíblia, para você ver o estado que chega. O ser humano, quando ele foge do centro da vontade de Deus, muitas vezes se assemelha a um animal. Houve um homem na Bíblia que não somente se assemelhou, mas literalmente ele virou um animal, uma besta fera. A Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, filho de Nabopolassar, ele, devido ao seu orgulho, porque ele tinha conquistado muitos reinos, tinha conquistado a Síria, criou ali os jardins suspensos de Babilônia, e estava sendo uma das maiores potências da época. E ele pensava que tudo que ele tinha conseguido foi com o seu poder, com a sua sabedoria. Mal sabia ele que tudo que ele tinha foi porque Deus concedera a ele. Mas um certo dia, ele dorme ali na sua cama, ele tem um sonho onde turba o coração, onde ele chama todos os sábios para trazer a interpretação daquele sonho. Onde dizia naquele sonho que ele viu uma árvore muito grande, que a sua copa chegava aos céus, os animais, as aves, todas se refugiavam na sombra daquelas árvores. Quando então aquela árvore ela foi cortada e lançada por 7 tempos, ou seja, 7 anos em terra. Ele chama todos os astrólogos, todos os sábios do seu reino para trazer a interpretação. Quando chega ali um homem cheio do Espírito de Deus, Daniel, e traz a revelação para Nabucodonosor. Olha, rei, esse sonho diz respeito a você. Essa árvore é você, que devido ao seu orgulho, Deus vai fazer com que você fique por 7 anos como um animal. E Nabucodonosor não deu crédito à palavra do profeta de Deus, não deu crédito à voz do homem de Deus. E passaram-se ainda 12 meses, e ele não deixou o seu orgulho, não quis reconhecer que Deus era soberano e é soberano. Ele continuou com o seu orgulho, mas passados 12 anos, a Bíblia diz que ele estava andando ali pelos jardins suspensos de Babilônia, ali, admirando todos os feitos da sua mão e se vangloriando, quando ele ouve uma voz do céu que dizia: foi passado de ti o teu reino. Imediatamente ele começou a nascer pelo sobre o seu corpo, as suas unhas ficou como unhas de aves, unha de gavião, começou a andar como quadrúpede, cavalo, cachorro, bois, e começou a se alimentar de mato. A Bíblia diz que ficou horrível o estado daquele homem, por não reconhecer que tudo na vida dele tinha o consentimento de Deus. Quando você deixa de reconhecer que você é dependente de Deus, quando você deixa de reconhecer que um passo que você der sem a presença de Deus, sem a unção de Deus na sua vida, sem a direção de Deus, você está correndo um grande risco. Uma certa feita, Moisés disse a Deus, Moisés que tinha intimidade com Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não envia a nós, porque ele sabia o perigo que havia em ele tomar qualquer decisão sem a presença de Deus. Aí o homem toma qualquer decisão sem a presença de Deus, qualquer atitude sem a presença de Deus, aleluias. Passados 7 anos, Nabucodonosor, ao reconhecer que tudo que ele tinha e tudo que ele fazia era com o consentimento de Deus, ele restituiu novamente a sua sanidade mental normal como era antes. Amém? Voltando de novo aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Por favor. Voltando aqui, vamos dar uma corrida. E aquele jovem então, ele começa aliviando aqueles porcos se alimentar, se assemelhar àquele porco, querendo ser como aquele porco ali para se alimentar com aquela refeição. Ele começa a fazer uma introspecção da sua vida e começa a refletir a respeito do que ele era na casa do Pai, o que ele tinha na casa do Pai e o que ele estava vivenciando naquele momento. E ali ele começa a pensar consigo mesmo e falar: quantos trabalhadores na casa do meu Pai tem uma família, tem um lar, tem um pão, tem suas vestimentas, tem alegria, tem paz. A Bíblia não diz que eu precisamos dessas palavras, eu estou conjecturando. Ele começa a falar: quantos dos jornaleiros, funcionários do meu pai ali tem abundância na casa, o que quer na hora ele consegue alimento, e eu aqui padecendo necessidade. A Bíblia diz que então ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Chegarei diante do meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas faz de mim como um dos seus jornaleiros, como um dos seus funcionários, Pai. Eu quero estar na tua casa. Ele começa a pensar assim com ele, e assim ele toma aquela decisão. Enquanto isso, na casa lá do pai dele, aquele senhor que sabe de idade avançada, todos os dias ele ficava a olhar, vendo se seu filho aparecia lá no horizonte, retornando, mas sem sucesso nenhum.
Quem sabe eles tinham até mesmo uma cadeira de balanço que ele sentava ali já à espera. Todos os dias ele esperava ali pelo retorno do seu filho. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz, pergunta para ele, por quê? Por quê? Mais uma vez, mais uma vez, por quê? Por quê? Aleluia. Segundo a tradição da época, um filho, quando tomava uma atitude daquela, pedir a sua herança para o pai, abandonar o pai e se mudar com aquela herança, ele era tido como maldito. E uma vez que ele saiu ali daquela região, se outra vez ele retornasse, ele poderia ser apedrejado pela comunidade, pelo povo ali, até a morte. A menos que o pai, ao ver, corresse ao seu encontro, o abraçasse, o beijasse, como símbolo e forma de amor, e como símbolo que tinha perdoado o filho. E aquele pai tinha essa intenção, que no momento que o filho aparecesse, que ele visse o seu filho, ele até corresse ao seu encontro, o abraçasse, para não ver o seu filho apedrejado porque ele o amava. E ele jamais aceitaria ver o seu filho morto apedrejado por uma consequência errada dele, aleluia. E assim, Deus, em nossas vidas, Deus também está no alto céu, nos olhando nossas atitudes, esperando o momento certo para nos abraçar, esperando o nosso retorno para Ele, aleluia, porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus de amor, um Pai de amor, aleluia. E chega então aquele feliz dia que um dia ele está olhando, ele vê aquele jovem retornando e ele não teve dúvida. Quem sabe dos seus funcionários que estavam à sua volta, ele se levanta para ir ao encontro do seu filho. Quem sabe os seus funcionários, aqueles que estavam ali, diziam, mas aquele não é seu filho. Seu filho ele é robusto, ele tem uma boa aparência, ele é bem vestido. Aquele que está vindo lá, ele está descalço, maltrapilho, magro, esquelético. Aquele não é o seu filho, mas o pai sente do coração verdadeiro quem é o filho dele. Não importa a sua aparência, não importa onde você esteja, Deus ele te conhece pelo seu coração. Aleluia, Jesus. Deus ele te conhece não pela sua roupa, não pela sua aparência, mas por aquilo que está dentro de você. Glorificado seja Deus, aleluia. Então quando aquele filho vai chegando, o pai corre ao ombro dele, o abraça com muito carinho, o beija, e aquele filho começa então a se lamentar para o pai, se explicar ao pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas fale, meu pai, como um dos seus funcionários, eu não preciso de casa, não preciso de dinheiro, não preciso de nada. Eu quero apenas ser o seu funcionário e estar ao seu lado, pai. Porque eu sei que na tua casa eu tenho alegria, eu tenho amor, porque lá fora eu só sofria, pai. Aleluia, Jesus. E aquele pai, sem questionar nada daquele filho, depressa, já manda o pessoal já trazer uma sandália para os seus pés. Quem sabe, devido à situação dele, ele estava até descalço, com dificuldade para dar aquele sol escaldante ali, que aquela região é região árida, quente. Quem sabe ele estava com dificuldade para ele, mandou trazer uma sandália para os seus pés. Imediatamente já trouxe o anel, colocou sobre o seu dedo, porque o anel na época passada simbolizava autoridade. Um rei, uma pessoa de posses, poderia assinar algum documento, não é como hoje que a gente vai lá e assina uma rúbrica, põe a nossa assinatura, era pelo selo que tinha do anel. Poderia decretar algo, ele dava o selo do anel com a sua autoridade que estava autorizando. Era para validar o documento se fosse nos dias atuais. E aquele pai estava dando essa autoridade para o filho dele novamente, aleluia. Aquele pai estava dando direito ao filho dele, de ter direito a tudo que era dele, aleluia. E Deus nessa noite ele quer te dar direito a tudo que é dele. Deus nessa noite quer te dar autoridade para você pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Deus quer nessa noite dar autoridade para pregar e vidas ser transformadas. Deus quer te dar autoridade para você louvar e a glória de Deus mover o lugar, aleluia. Deus quer te dar unção, quer te dar autoridade para você fazer a diferença, para você ser o céu da terra, aleluia. Quem crê dessa forma que aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe você está questionando, mas eu não estou desviado, eu não estou afastado da casa do Senhor, eu estou todos os dias no culto, mas agora nós chegamos no ponto culminante do sermão dessa noite. O filho mais velho, aquele filho mais jovem chegou, o pai recebeu com amor, e aquele filho mais velho que estava todos os dias na casa do pai, trabalhava para o pai, mas ao mesmo tempo estava distante do pai. Ao ele chegar ali do campo que ele estava trabalhando, começa a ouvir o som das músicas, das danças. Quem sabe ele viu o manto, o retetê que estava lá. Quem sabe ele estava ouvindo os irmãos cantar lá o toque do altar. E ele questiona ali os trabalhadores: o que está vendo aí? E eles dizem:
o seu irmão que estava perdido, ele retornou. E seu pai resolveu fazer uma festa. E ali então ele não quer nem entrar na casa. Ele achou que o pai dele estava errado por estar aceitando o irmão dele, que estava perdido e estava voltando. Imediatamente os trabalhadores ele chamam seu pai vem. Vamos, meu filho, vamos entrar, para ter uma grande festa, seu filho voltou. E aí ele começa a dar um indício de que ele estava distante do pai já fazia muito tempo. Ele começa a demonstrar que ele não tinha amor no coração. Ele começa a caluniar o filho sem nem saber, dizendo: esse seu filho que gastou dinheiro com meretrizes, nem com o irmão dele ele estava. Ele começou a caluniar o irmão dele, defamar o irmão dele, e dizer que ele não tinha amor. E no fundo ele tinha o desejo de tomar a atitude que o irmão tomou, mas não tinha coragem. E você me pergunta por quê? Porque ele questionou o pai: eu estou há tanto tempo contigo, nunca desonrei o Senhor em nada, o Senhor nunca matou um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele podia falar: estou com o Senhor há tanto tempo, o Senhor nunca matou um cabrito para a gente se alegrar junto. Não, ele queria se alegrar com os amigos. Ou seja, ele queria tomar a atitude daquele irmão dele mais novo, mas ele não tinha coragem. Só queria viver de aparência, queria demonstrar que o pai dele era uma coisa, mas no coração dele era algo totalmente diferente, aleluia. Queria ter uma aparência do pai dele, mas na verdade ele estava distante do pai fazia muito tempo. E aquele irmão dele que estava distante, estava próximo, porque mesmo longe ele ainda lembrava do pai, aleluia. Ele estava próximo do pai, ao mesmo tempo distante, aleluia. E nessa noite, em qual desses dois personagens você se enquadra? O Espírito Santo está perguntando para você. Qual desses personagens você se enquadra nessa noite, aleluia? E quais são os sintomas daquele que está se distanciando da casa do pai e não sabe? Quem sabe você está na casa do pai hoje, orando, buscando, está sempre presente. Você está então em sintonia com o pai. Você está com intimidade com o pai. Mas se você está com o pai e não tem mais o desejo de orar, são sintomas de quem está se distanciando da casa do pai e não está sabendo. Quem sabe você está na casa do pai, mas não tem mais aquele desejo de estar na escola dominical, de orar, de buscar. Você está com sintomas, indícios de quem está aos poucos se distanciando do pai e não está se dando conta disso. Mas Deus nessa noite Ele quer fazer uma nova aliança com você, aleluia. Deus nessa noite quer tratar contigo de uma forma diferente, aleluia. Antigamente o inimigo tinha uma forma de trabalhar. Ele entrava na igreja, afastava a pessoa da igreja para distanciar a pessoa de Deus. Hoje ele tenta tirar a pessoa de Deus, deixando dentro da igreja. Quem sabe nessa noite você se encontra com esse segundo filho mais velho. Quem sabe você está até mesmo como que morto espiritualmente. Aleluia, Jesus. No livro de João, no capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte: porque a esperança para a árvore que se for cortada, e ainda se renovará, e não cessará os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará, e dará ramos e plantas. E outra tradução diz que florescerá e dar frutos. Quem sabe você esteja morto espiritualmente nesta noite. Quem sabe você vem na casa do Senhor, mas não tem mais aquele desejo de glorificar a Deus. Você não tem mais motivação, aleluia. Mas como foi dito na palavra, ainda que a árvore esteja cortada, o cheiro das águas fará com que ela venha frutificar, florescer e frutificar, aleluia. E eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Aqui não está apenas o cheiro das águas, aleluia, mas o rio de Deus está aqui, e as águas de Deus estão passando nesse lugar para te trazer vida nessa noite, aleluia. Oh, glórias. Pode se pegar em nome de Jesus, com permissão do pastor. Aleluia. Conta-se uma história de uma filha que estava ao lado do pai. Um dia ela se cansou de tantas regras, tanta pegação no pé, resolveu abandonar aquele pai. Partiu bem distante, para não ter notícia do pai. Mas passaram cerca de 5 anos. Um dia ela sentiu saudade daquele pai e resolveu voltar na casa do pai de novo. E ela voltou devido a alguns imprevistos no percurso da sua volta. Ela chegou um pouco tarde em casa, por volta das meia-noite, 1h da manhã. E ela chegando em casa, ela encontra o portão aberto, ela vai entrando e encontra a porta aberta. Achou meio estranho, mas entrou dentro da sua casa. E entrando, ela encontrou seu pai dormindo, o acordou,
se alegramos junto. E ela mais rápido que imediatamente começa a questionar o pai. Pai, o senhor está realmente ficando já gaga, ficando velho. Foi dormir e deixou a porta aberta. Aquele pai com os olhos cheios de lágrimas e cheio de amor ao mesmo tempo olhou para aquela filha e disse: não, minha filha, eu não deixei as portas abertas. A partir do momento que você me abandonou e foi embora, eu nunca mais fechei essa porta, no intuito e na esperança que um dia você voltasse a entrar nessa porta. Oh, aleluia. As portas desta noite estão abertas para você. Aleluia. Essa porta é Jesus, ela está em nosso meio. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Esse ardor no seu coração que você está sentindo é Deus falando com você. E você está ciente que você precisa realmente, aleluia. O Espírito de Deus não constrange ninguém, você no seu lugar. Você vai fechar os seus olhos nessa noite. Você e Deus, você vai abrir o seu coração. E no seu lugar você vai fazer uma aliança com Deus, aleluia. E Deus vai trabalhar na sua vida e você nunca mais vai ser o mesmo, aleluia. Quantos querem acender uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Toda a igreja, feche seus olhos. Toda a igreja, feche seus olhos. Pega no seu coração. Senhor Deus Pai, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, meu Deus, ela está transmitida, meu Deus. Aqui, meu Pai, da imperfeição humana, não há pouco te trazer ao coração dos teus filhos, meu Pai, que teu Espírito, meu Deus, fale melhor, Senhor. Meu Pai, que ao eu sair por essa porta, meu Pai, indo para os seus lábios, o seu Espírito vai remoendo, meu Pai, cada palavra que foi dita, meu Deus, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor falou no meu coração, e automaticamente o Senhor falou no coração dos teus filhos, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, começa a encher, meu Deus, o Senhor começa a agir, meu Pai, dar um desejo do teu filho cada vez mais e mais, meu Pai, estar, meu Deus, em comunhão contigo, com uma intimidade maior contigo, na tua casa, na tua presença, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te exaltamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que palavra, né? Aleluia. Deus abençoe.